presidente da Federação Nacional de Entidades de Oficiais Militares Estaduais. Vossa Senhoria tem 20 minutos. Bom, boa tarde a todos, senhor presidente, senhores deputados, deputado Gonzaga, mais policiais militares e plateia aqui presente. Inicialmente gostaria de agradecer o convite, é uma oportunidade de a gente se manifestar e traduzir aquilo que as entidades de oficiais que nós representamos todo o Brasil pensam sobre esse tema que surgiu e que está há muito tempo pautado nas demais casas legislativas, não só aqui do nível federal, mas nível estadual também. Eu vou iniciar a minha fala trazendo razões históricas que eu acho que é necessário e importante para esse momento aqui agora. Em primeiro lugar, dizer que realmente a Polícia Militar, o seu embrião, ele data de 1808. Né? Como alguns às vezes não conhecem a história, ele data de 1808. E a partir de 1831, com o famigerado decreto do Regente Feijó, onde passou para as províncias fazerem a segurança, que as polícias militares, obviamente com outro nome, elas se espalharam para todas as províncias e todas elas são mais que sesquicentenárias por motivos óbvios. Então ela não nasceu, como alguns querem induzir, que ela não nasceu em período ditatorial de forma nenhuma. Ela sobreviveu, a Polícia Militar, talvez seja uma das instituições que mais se adaptou à história. Ela sobreviveu ao período, nosso período imperial, o período do governo do Estado Velho, Estado Novo, ditaduras, foi sobrevivendo, foi se adaptando e foi modificando, e ela foi se modificando por as necessidades que a própria sociedade exige. Ou seja, ela não é o fim nela mesma, né? E ela não surgiu, como alguns, repito, querem dizer que ela como eu ouço frequentemente, filhota da ditadura. Isso não é verdade, né? Só quem conhece um pouquinho de história sabe que isso não é verdade. E é a instituição que talvez mais se adapta às mudanças que a sociedade exige. Né? Nós já fomos exércitos estaduais, nós já fomos utilizados por uma série de questões nas províncias e a gente, se me permita assim dizer, a Polícia Militar ela conseguiu se adaptar e hoje ela talvez seja, eu afirmo, a que mais tem capilaridade, o órgão de governo, o estado de governo, que mais tem capilaridade no Brasil. Ela está presente nos 100% do município brasileiro. Talvez a maioria dos municípios brasileiros, ela é a única expressão visível do Estado, por um policial militar lá fardado, representando o Estado. Outro fato que eu gostaria de ressaltar, eu queria ressaltar aqui Bailey, que é um sociólogo americano, foi inclusive policial, que escreve, é muito respeitado, tem várias obras aí traduzidas no português, ele define, e todas as polícias do mundo seguem isso, ele define as polícias com duas vertentes, todas no mundo. Uma de cunho, uma que se chama de polícia inglesa, modelo inglês, e outro modelo francês, ou latino, ou gendarme, uma civis, outra gendarmes, enfim. Um modelo de estrutura militar, não é nem militarizada, é militar mesmo, investidura militar, e outro do investidura civil. E convivendo harmoniamente em todos os estados envolvidos do mundo. Todos os estados envolvidos do mundo. E como é que funciona nesse país? Quem já tem a oportunidade de ver pode verificar como é que funciona. As polícias civis e as militares, elas têm ou a divisão territorial da atuação, ou ela tem a divisão por tipo penal de atuação, no caso do crime, ou ela tem a concorrência. E eu vou dar alguns exemplos. Por exemplo, em Portugal nós temos 3 polícias. Nós temos uma polícia civil uniformizada, que é a PSP, por território das cidades maiores, e temos a GNR, a Guarda Nacional Republicana, que é uma polícia militar. Ela é militar e ela atende a cidades até 40 mil habitantes, e outras, faz a polícia rodoviária e outras atividades mais. E temos uma terceira polícia, essa sim judiciária, subordinada ao judiciário, como polícia. E ela é completamente descaracterizada. Quando uma das duas polícias não consegue levar um caso adiante, ela assume esse caso para fazer as grandes investigações, tanto que o efetivo é bastante pequeno. Temos na Espanha a Guarda Civil, que
Para quem não sabe, ela é militar, a Guarda Civil. E temos o Corpo Nacional de Polícia, também por território, das cidades maiores e menores. Temos na Itália, a Itália é concorrente. Quem chega primeiro atende. Nós temos 3 polícias básicas lá. E é bom trazer isso para ver como é que funciona esses estados, que obviamente são mais antigos que o Brasil, já passaram por várias experiências, e eles convivem lá harmonicamente entre as polícias. Na Itália, a grande polícia, pasme, não é a polícia normal de rua, é a guarda de finança, que é militar. Chega um guarda de finança que trabalha com o fisco, fiscalizar um estabelecimento comercial, todo mundo se arrepia. Né? Ele é a polícia mais forte. E tem os carabineiros, que é uma arma de carabineiro, subordinada ao Ministério da Defesa, que concorre com a polícia de Estado, que é uma polícia civil uniformizada, hierarquizada, tudo. Essas 3 polícias disputam um território entre elas, mas é uma disputa sadia. Quando se sai do aeroporto Fiumicino, tem lá 2 outdoors, pode ir lá ver. Tem 2 outdoors, se você quer ser bem atendido, ligue para tal número, a Polícia do Estado. Aí na frente tem outro, que você quiser melhor atendido, ligue para número tal, o carabineiro, para ser atendido. Então, concorre no mesmo espaço. E aí tem outros exemplos de polícia tipo gendarme, e o mais importante é o dos Estados Unidos. Né? Nós temos lá hoje, não se sabe nem ao certo, ninguém se atreve a dizer ao certo qual é o número de polícia autônoma que tem lá. Se é 18 mil, se é 22 mil polícias, no cunho municipal, nas cidades, bairros tem polícia autônoma, tem polícia autônoma no nível federal, são 160 e poucos, alguns dizem que são. Outras, tem a polícia, cada estado tem a sua polícia. Cada condado, que é uma unidade federativa que o Brasil não tem, tem sua polícia, são 6 mil e poucos condados. Imagine, e todas concorrem. A única coisa que existe de diferença é alguns tipos penais que é encarregado uma ou outra, do terrorismo, etc., mas elas convivem harmonicamente no mesmo espaço territorial. As democracias, é bom que se diga isso, do mundo, as maiores democracias do mundo, não têm polícia única. As polícias únicas sobrevivem em estados totalitários. Se nós formos na China, nós vamos ter uma polícia única. Se nós formos em Cuba, provavelmente teremos uma polícia única. Então, na Coreia do Norte, teremos uma polícia única. Mas nos estados democráticos, não tem. A não ser em pequenos estados provinciais, que talvez lá sobrevivam. Por exemplo, o Vaticano tem 2 polícias, aliás, no território do Vaticano. Ou seja, não é uma assertiva dizer que as polícias são únicas, ao contrário. Né? Exemplos mundiais dizem isso e os estados democráticos dizem. E eu também faço uma pergunta: se há uma tendência a unificar as polícias dos estados, por que não está no discurso unificar as polícias federais? Por que não unifica também? Se é tão econômico, tão eficaz, funciona tão bem, unifica-se também a polícia no nível federal. Com certeza não é a saída e não seria a forma correta de tratar esse tema. Né? Eu até lanço uma sugestão aqui, senhor presidente, de trazer, nós temos adidos policiais, de polícias que são civis e militares, aqui nas embaixadas, do ladinho aqui do Congresso, trazer para a audiência pública, quem sabe, deputado Gonzaga, trazer para cá esses policiais para contar as experiências deles, porque eu acho que seria muito salutar a gente ouvir essas experiências. Né? Sobre a padronização da matriz curricular, nós não vemos como necessário, a não ser uma padronização do período básico. Porque essas polícias têm especialidades, elas têm trabalhos diferentes, elas têm que ter uma grade curricular diferente uma das outras. O caso da Polícia Rodoviária Federal. Obviamente, a grade curricular dela é diferente da Polícia Federal. E diferente da Polícia Ferroviária Federal, se assim ela for constituída, que hoje me parece que ela não tem nem efetivo regular. Quanto à formação dos gestores, realmente há necessidade de formação dos gestores, e a Polícia Militar faz isso. Como o Tenente Coronel Augusto comentou, ele já falou sobre isso, a Polícia Militar, por exemplo, vou dar um exemplo de Santa Catarina, que eu conheço bem, e conheço quase todas do Brasil, senhor presidente. As polícias militares, nós lá exigimos, como um pré-requisito para o oficial administrador, a graduação em Direito, mas ele passa um período de 2 anos, com a formação e mais um curso superior reconhecido pelo MEC, mais um curso superior,
ele passa dentro da academia, onde a carga de matéria de administração policial ela é muito forte. Bastante forte, e se desejar, a gente manda o currículo para cá, não há necessidade. Os cursos, nossa formação básica de praças, não são nenhum menores que 8, 10 meses de formação. Né? E me parece que algumas polícias não têm nem a metade desse período de formação dos seus integrantes. Quanto a ter direitos humanos, filosofia de polícia comunitária, mediação de conflitos, ele é exaustivamente nos currículos das academias e no centro de formação, eles são colocados. E eu acho que tem que ser colocados aí sim para todas as polícias. Direitos humanos afeta todas. Sem dúvida. Aqui, outro tema que se propõe aqui à nossa audiência é o direito de greve e a livre associação. Yves Gandra diz, e eu tive a oportunidade de conversar com ele, e ele ressaltou isso novamente, um constitucionalista famoso, acho que todos conhecem, ele diz assim, as instituições de crise, elas têm que ser diferentes, senão um país não pode, se tiver crise séria de ordem pública, ele está sujeito a não sair da crise, a criar mais crise. Aí sim tem o uso prematuro ou indesejável da Força Armada. Né, que ninguém quer. Então, essas instituições de crise têm que tomar cuidado. Né? Como é que tomar cuidado quanto a direito total de greve, direito total de sindicalização? Tem que tomar cuidado porque nós podemos ter algo que, com uma polícia unificada, o Estado fique refém dessa polícia. Né? Ela pode se tornar mais grande e uma ameaça para o próprio Estado ou para quem governa o Estado, porque ela vai ter poder total de parar e não tem ninguém para cobrir a sua parada, digamos assim. Então, as múltiplas polícias acabam funcionando no Estado democrático como um controle, né? E já tivemos casos, a Espanha foi um caso, onde policiais do Corpo Nacional de Polícia tomaram o Congresso e queriam acabar com a monarquia, e a Guarda Civil, que é militar, foi lá e impediu que isso acontecesse. Agora, no século XX, século passado, final do século passado, aconteceu isso. Então, ela funciona como contrapeso uma das outras. Né? Quanto ao ingresso, as condições mínimas para as corporações, instituições melhorarem, tem que ser altas, realmente tem que ser alta. Nós temos hoje mais de 1/3 das polícias no Brasil, polícias militares, já exige curso superior e com formação de direito como requisito de ingresso para o oficial. Até corpo de bombeiro tem isso, né, Miller? Até corpo de bombeiro já tem. Eu acho que é um caminho correto para se melhorar, melhorar o conteúdo do nosso policial militar. Quanto à carreira, algo que tem que ser discutido, não pode estar apartado, se nós vamos ter carreira única, se nós vamos ter ingresso único, como é que vai funcionar isso? Eu acho que tem que vir para a discussão, né? Tem que vir para a discussão. Eu acho que o momento de discutir é esse, né? Eu acho que é o momento correto de discutir. Hoje nós já temos, pelas experiências que se tem pelos estados afora, que para o ingresso oficial no concurso normal, nós temos em torno de 50% já são oriundos do nosso efetivo, de praça já, né? Eu acho que Minas Gerais, deputado, acho que até mais que isso, né? Alguns estados mais, outros menos. Então é sinal de que isso é possível ser trabalhado sim, né? E quanto à disciplina, dentre os fatores que merecem ser avaliados detalhadamente, nós ressaltamos que uma polícia militar com grandes efetivos, ela não pode estar apartada de disciplina forte. Isso não quer dizer subjugação, mas ele tem que ter disciplina forte, porque se não tiver disciplina forte, corre-se no erro de a gente ter problemas bastante fortes. Eu e o Coronel Miller, que está aqui presente, tivemos conversando com o pessoal de algumas polícias, e numa delas ele disse: mas vocês são civis ou militares? Não, nós somos civis. De natureza civil. Muito bem. Quem julga vocês? A Justiça Militar. Vocês votam, podem ser votados? Nós não votamos e nem podemos ser votados.
direito à greve, nem pensar. E outras coisas mais. E de polícia que se diz civil e que convive harmonicamente com outras polícias. Então, e de Estado, de país que é a coqueluche aí da modernidade, no caso da Colômbia. Foi uma experiência que nós tivemos. Então, questões disciplinares é que mantém as estruturas, as estruturas morais, éticas e funcionais de uma instituição. Uma instituição com grande efetivo não tem como não ter disciplina forte, não tem como não utilizar determinadas estruturas militares ou militarizadas para lhe conduzir para a eficácia do seu trabalho, a sua atividade. Então, eu teria para dizer isso. E, como conclusão, eu gostaria de dizer que, na nossa visão, é desnecessário a unificação. E me atrevo a dizer, pelo que a gente ouve por aí, pelo que a gente visita de instituições policiais por mundo afora, que teria que ser o contrário. Nós teríamos que ter mais polícias. Nós temos que ter mais polícias para controle das atividades. É impossível querer que uma Polícia Federal, vou me atrever a dizer isso, não quero ressaltar a ira de ninguém, mas é impossível achar que ela vai controlar fronteira, portos, aeroportos, vai controlar porte de arma, vigilância privada com o efetivo que tem da forma que tem. É impossível. É impossível pensar um negócio desse. É impossível. Nos estados, quem sabe, parta-se para a autonomia das polícias rodoviárias dos estados, por que não? Das polícias do meio ambiente, daqui a pouco o IBAMA ser uma polícia, por que não? Como sugestão, como conclusão, eu traria isso para a reflexão. Eu tenho absoluta convicção pessoal e da entidade que nós representamos. São compostas por 60 e poucos mil oficiais. Nós temos a convicção que unificação, nesse momento, pelo rumo da história mundial, é ir na contramão da tendência mundial. É ir na contramão mesmo. E o problema é de diferença básica de todas as polícias do mundo está num só, que é o ciclo completo. Aí é que está a diferença básica. Essa é a diferença que nós temos. Não está no ser militar, em ter 10, ter 20, ter 2 polícias convivendo. Não, o problema está no ciclo. O problema está em levar as pessoas que cometem os delitos direto para a justiça, sem burocracias, evitando que haja impunidade e outras consequências mais que vêm de um modelo arcaico, com procedimentos arcaicos. Aí é que está o grande problema. Querer falar unificação nesse momento talvez seja desviar o foco. Desviar o foco e voltar novamente, olhar pelo retrovisor, para voltar em fatos pretéritos que acabaram não avançando de jeito nenhum. O que é verdade é que, como está, não dá para ficar. Um país que tem 60 mil mortes, homicídios por ano, achar que está normal, esse país não seria, como disse Charles de Gaulle, um país sério. Obviamente tem uma anomalia nisso aí, mas a unificação nós refutamos como não é a solução que muitos pregam, o que a maioria quer pregar sem conhecer a atividade. Por isso, a parabenização, senhor presidente, senhores deputados, dessa comissão por ouvir as pessoas, ouvir os lados, para que se tire conclusão realmente calcada em cima da realidade, na realidade fática, não naquela reflexão produzida muitas vezes por, como disse o tenente-coronel Augusto, por as pessoas alheias ou que vêm de fora a segurança pública e acaba não tratando nas questões que são o verdadeiro problema da segurança pública brasileira. Repito, o grande problema da segurança pública brasileira é que os órgãos policiais são mulas sem cabeça. Vou usar o que o Miller sempre fala. Tem um corpo grande, mas não tem cabeça. Um vai faz uma metade, outro faz outra metade. Isso não pode funcionar. E para concluir, eu queria dizer que na última viagem que nós fizemos nos Estados Unidos, o coronel Augusto tem razão no que ele falou. Eu conversando com um policial lá de um condado, ele não conseguiu entender que polícia eu representava. Bom, mas vocês têm uma polícia que usa uniforme, mas não investiga. E tem outra polícia que investiga, mas não usa uniforme.
usar uniforme, investigar, ele tem que ser inerente a qualquer policial do mundo. É algo que é indivisível do policial. Fazer ciclo completo é indivisível. Não tem, eu aqui sou do condado, era um xerife de um condado lá, eleito pelo povo, eu sou um xerife, se eu não puder levar, a sociedade me extingue. Se eu não puder levar um caso para frente, se eu não tiver uniformizado, eu não representar a mão do Estado ali para resolver a questão dele. Então, se tem anomalia, a anomalia está ali. É isso, muito obrigado, senhor presidente. Vou passar a palavra ao Coronel Newton, comandante-geral da Polícia do Estado de Rondônia. Vossa Senhoria tem